Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, no livro de Mateus, capítulo 22, versos de 1 a 14, nós temos a parábola das bodas. E ela diz assim, nos versos de 1 a 4. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não vieram. De novo enviou outros servos e disse: Digam aos que foram convidados que preparei meu banquete, meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos. Tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Na época de Jesus, não haviam geladeiras, não havia freezer. Por isso, as festas eram feitas dessa forma. A pessoa convidava e os convidados aceitavam ou não o convite. Dependendo de quantos aceitavam o convite, era a quantidade de comida que seria preparada, porque não teria como guardar essa comida. Então, nesse caso, o texto diz que as pessoas já foram convidadas, já aceitaram o convite, e quando estava pronto, mandava-se um criado avisar que estava tudo pronto, era hora de vir. Ele foi, avisou, mas as pessoas não vieram. E aí ele mandou um segundo. E o texto continua: Mas eles não deram atenção e saíam para o seu campo ou para o seu negócio. O restante, agarrando os servos, maltrataram ou os mataram. O rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Ou seja, não só rejeitaram o convite, como rejeitaram o rei. O convite foi feito, eles aceitaram o convite. Na hora de ir para a festa, eles simplesmente não foram. Então o rei disse: O banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala de banquete de casamento ficou cheia. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou-lhe um homem que não estava usando veste nupcial. Ele perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que o serviam: Amarrem-no as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quando os convidados não vieram, o rei foi chamar qualquer um. Qualquer um pode participar. Mas quando qualquer um entrou, que encheu, o rei veio ver os seus convidados e ele viu alguém que não estava vestido de vestes nupciais. Para nós, mas espera aí, ele convidou e tinha que vir de veste nupcial. É que normalmente nas festas de casamento o rei dava roupa para a pessoa vestir. É que tudo indica que esse homem se rebelou e não quis vestir a veste nupcial. Então, quando o rei o vê, o rei diz para ele para amarrá-lo e jogar fora. E ele então foi feito isso com ele. Ele rejeitou o convite do rei. E quando nós olhamos essa parábola, nós vemos que, primeiro, Deus convidou os judeus, fez o convite, preparou a festa, e a festa era a vinda de Jesus, mas eles não aceitaram. Eles se rebelaram, eles mataram uns que foram confirmar o convite, a outros expulsaram, e aí então o rei foi e acabou com aquilo. E aí então convidou a qualquer um, e hoje o reino de Deus é aberto a qualquer pessoa. A qualquer pessoa, vírgula, desde que esteja vestido com vestes nupciais. Quais são as vestes nupciais que o Senhor requer de nós? O Senhor não requer de nós capacidade, Ele não requer de nós inteligência, nada disso. Deus requer de nós que nós tenhamos santidade e pureza de vida. E a justiça tem que ser parte da nossa vida. Quando nós participamos da festa do rei, a nossa veste nupcial é isso: santidade e justiça. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E a justiça é a marca daqueles que servem ao Senhor. A parábola termina com um alerta, muito dolorido. Ele diz: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. É interessante a gente lembrar outras parábolas, né? Vimos a parábola do joio e do trigo. O joio cresce junto com o trigo, mas no fim dos tempos os anjos virão fazer a colheita e separar o joio e queimá-lo. Nós vimos na parábola da rede, que o pescador lança a rede e ele pega todo tipo de peixe.
Mas na praia, ele separa os peixes bons e joga fora os peixes ruins. Ou seja, haverá separação. Essa separação é o que nós chamamos de juízo. E é nesse juízo em que Deus vai nos separar. E é interessante vermos, né? O rei termina dizendo que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O reino está aberto para todos. Todos. Deus quer que todos creiam. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação é para todos, mas nem todos quiseram. Como nem todos quiseram, reduz-se o número. E é isso que o rei está dizendo. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ser as pessoas que aceitam o convite para as bodas do rei. O rei Jesus está nos convidando e que nós tenhamos essas vestes preparadas, santidade e justiça, para estarmos na presença dele. Que Deus te abençoe, tenha um bom final de semana. Domingo, às 19 horas, no YouTube PIC Taguatinga, temos o nosso culto e Pequenos Textos voltará na segunda-feira. Um ótimo final de semana, fique em paz, que Deus te abençoe. Até lá.